Por outro lado, eu vejo essas pessoas que estão aproveitando a grande oportunidade que o universo está nos dando, porque, perceba, a partir de um país, desta vez, essa crise emocional tomou conta do planeta, do mundo, em poucos dias. Então a mídia, fazendo o seu papel ou não, conseguiu colocar o mundo em estado de alerta em poucos dias. Por quê? Por causa do sistema de comunicação que temos hoje, todo mundo tem um telefone, todo mundo vê televisão, né? Então fez seu papel. Qual foi o papel? Fazer o mundo parar. E literalmente parou. Tem um lado positivo. Eu estava conversando com uma menina que veio trabalhar aqui hoje, mas exatamente a Elaine, né? E ela disse, poxa, sabe, depois de muito tempo eu estava na cidade, que eu fui no correio despachar umas mercadorias, e eu vi uma borboleta na cidade, coisa que eu não via há muito tempo. Se você observar na grande metrópole, você vai ver que o ar está melhor. Nós estamos entrando numa época que esses dias que não choveu, né, o céu ficava cinza. Vê, tem menos poluição, né? Então, tem o lado bom, né? Então, sabe aquela história de que se te deram um limão, faz uma limonada? Se te deram um pepino, corta ele picadinho, tempera e faz uma salada? Ou seja, tanto como qualquer doença, esta situação é um desafio para você. E existe uma lei universal que é a seguinte, se você tem um problema, é porque você dá conta do problema. Porque sabe aquele ditado que diz que uma cruz não pode ser maior que o seu ombro suporte o peso? Significa, se você tem um problema, você arruma um problema para você, porque cabe no seu problema, você tem a solução. É só olhar para dentro. Tá? Então, toda situação de risco é sempre um desafio. E o nosso lado reptiliano é que faz o lado da escolha. Eu corro ou enfrento? Eu enfrento se eu me sentir preparado. E eu corro, se eu não me sentir preparado, eu tenho medo, eu escapo de qualquer situação. Não é? Então, nesta situação é a mesma coisa. E o que eu quero dizer é que eu vejo muitas pessoas, estou inclusive feliz com a Patrícia de Jundiaí, que era uma pessoa que trabalhava na área de comércio, com imóveis, etc. O ano passado veio fazer o curso comigo, se formou terapeuta, e timidamente queria, mas não queria, porque não tinha autoconfiança de começar a atender as pessoas como terapeuta. Diante dessa crise, o que aconteceu? Como ela já atendia alguns amigos, etc., começaram a procurá-la e ela decidiu se tornar uma terapeuta, já fez, inclusive, contratou lá um lugar onde ela vai trabalhar, em Jundiaí. Então, depois eu vou até passar os contatos dela para quem for de Jundiaí, quiser fazer consulta presencial. É uma ex-aluna, hoje terapeuta, colega, com muita qualidade profissional, né? Bastante eficiente. E como ela, eu tenho tido notícia de muitas pessoas que tomaram essa atitude. Então hoje eu ministro um curso de formação de terapeuta para cuidar exatamente com o pós-crise. Eu estava dizendo no início que depois dessa crise vem a crise da falta de dinheiro, falta de poder. E quanto você vai levar de medo para isso? Porque se o seu medo terminar com a crise do vírus que morreu e passou a onda, beleza. Mas se você sai do medo da crise do vírus e em seguida você potencializa esse medo por a sua incapacidade de gerir sua família, incapacidade de poder se sustentar porque as contas estão aí para pagar e você não vai ter dinheiro, você pequeno empresário principalmente, como é que você vai pagar a folha desse pessoal? Como é que você vai pagar imposto, luz, água? Porque esses caras não vão fazer favor para ninguém. Sabesp, Eletropaulo, CPFL,
vão querer receber, eles não entram na crise, eles estão fora de crise. Né? Você vai ter que pagar, e como é que faz? Né? Então, se você carrega já o fardo, o ônus, o peso daquele pavor que você estava de crise de morrer, e ainda você traz para a nova situação, são medos de potencialidade diferente, ou seja, são frequências vibratórias diferentes. Naquele medo da crise, você tinha medo da morte, de morrer, corpo físico. Nesse, você perde a sua individualidade. É muito pior do que morrer o corpo físico. Porque quando você perde a sua capacidade de gerenciar a sua própria vida, você mora estando vivo. Você é um morto-vivo. E aí começam as situações, então, como é muito comum após essas crises, aquela avalanche de suicídios.